Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos no dia 11 de abril de 2025 e nesse mês de abril o Espírito Santo nos orientou a gravarmos a série no Evangelho de Lucas, tendo em vista que em abril nós celebramos a Páscoa e sabemos que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa, vamos lembrar, é um acontecimento que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Deus disse para os israelitas que matassem um cordeiro e que pegassem o sangue do cordeiro e passassem nas portas das suas casas, pois o anjo da morte abateria os primogênitos de todas as famílias e também dos animais daquelas casas em que não houvesse a marca do sangue do cordeiro. E o anjo passou e os primogênitos dos egípcios foram mortos, mas o povo hebreu recebeu o livramento da morte. E a partir desse acontecimento, Faraó, que era o rei do Egito, disse para que o povo israelita fosse embora, e eles receberam a liberdade. Assim também, anos depois, Jesus morreu na mesma data em que o povo hebreu comemorava a Páscoa. E ele derramou o sangue dele na cruz, em uma cruz de madeira. Lembrando que foi nas portas de madeira em que o sangue foi colocado, para lembrar que ele agora é o Cordeiro que morreu e derrama o livramento para toda a humanidade do anjo da morte. Qual morte? A morte eterna, de ficarmos para sempre separados de Deus. Sabemos que todo aquele que recebe Jesus em sua vida acessa o Pai, recebe ao Pai. Então, por esse motivo, nós vamos meditar em Lucas capítulo 11. Todo o Evangelho de Lucas nos fala a respeito de Jesus. Começamos no dia 1º de abril. Hoje vamos ler o capítulo 11 e assim iremos até o dia 24. Você que acessa o canal para ler o livro de Provérbios, no final desse vídeo eu vou deixar o link para Provérbios capítulo 11. Então, no final desse vídeo vai estar o link para Provérbios capítulo 11. Lucas capítulo 11 nos fala a respeito da oração. Nesse capítulo do Evangelho de Lucas, nós vemos a importância, a relevância da oração. Muitas pessoas pensam que falar com Deus não traz resposta. Talvez você esteja orando, rezando, pedindo muito a Deus alguma coisa que você não tem recebido resposta. Mas, se você não recebeu a resposta até agora, isso não quer dizer que o Senhor não lhe responderá. Quer dizer que ele está em silêncio por enquanto e você deve insistir na oração. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 11 que a oração em Jesus, ela tem poder. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e pedirem a Deus pela providência nas suas necessidades. Vamos ler aqui Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós conhecemos essa oração. Essa oração é chamada de a oração do Pai Nosso. E essa oração ela tem uma fórmula muito simples. Jesus disse:
A primeira coisa que devemos fazer ao orar é nos dirigirmos ao Pai. Então dizemos, Pai. Então nós devemos chamar a Deus de nosso Pai. Tem muitas pessoas que não sabem como falar com Deus. Outro dia vi um homem fazendo a sua oração e ele orava em voz alta e ele dizia assim: Cara, como que aconteceu isso comigo, cara? E ele falava dessa forma dentro da igreja, dizendo: Cara, eu cheguei lá e me trataram mal naquele lugar. Cheguei lá e o meu chefe me destratou, ele me desrespeitou. Como que acontece isso comigo se eu tô falando com você, cara? E aí nós conversamos com aquele jovem, dizendo que Deus é o nosso Pai. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Então, estamos orando a um Deus que nos recebe como seus filhos. Ele não é um cara, ele não é o homem lá de cima, ele não é um presidente ou um chefe. Ele é o nosso Pai. Então, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, que o teu nome seja honrado, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor criou os céus e a terra, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é poderoso. É isso que nós estamos dizendo quando dizemos, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino é um segundo pedido, que venha a nós o teu reino. Por quê? O reino de Deus, ele está no céu. E no reino dele, de acordo com o livro de Apocalipse, no reino dele existe paz, confiança, segurança, sabedoria, prudência, discernimento, entendimento, revelação, iluminação, conselho, instrução. Então, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo que, da mesma forma que o reino do Senhor é, que ele venha até mim, que eu receba, que eu entre nessa dimensão, que eu saia da dimensão da terra que eu estou vivendo, muitas vezes de maneira caótica, mas que venha o teu reino. E aí, o versículo 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, é um pedido, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cuide. Esse dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano é tanto o pão da palavra, porque Jesus, ele é o pão da vida. E ele é o pão da vida porque ele nos traz a revelação da palavra que nós precisamos a cada dia. Então, esse dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano é dá-nos a palavra e dá-nos também o alimento. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Veja que Jesus ensinou-nos a orar pedindo perdão a Deus, ao mesmo tempo em que perdoamos aqueles que nos devem. Muitas vezes nós não perdoamos aqueles que nos devem, mas queremos receber o perdão de Deus. Jesus disse para nós que, se vocês perdoarem as ofensas dos homens, o Pai vos perdoará as vossas. Mas se vocês não perdoarem os pecados que os outros fazem contra vocês, o Pai também não perdoará os vossos pecados. Isso nós podemos ler em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15. E então, quando pedimos o perdão a Deus, precisamos recordar que nós falhamos muitas vezes, que muitas vezes nós cometemos coisas muito erradas e Ele nos perdoa. Então, se Ele nos perdoa, mesmo nas coisas piores que nós fazemos, nós devemos perdoar também aqueles que nos devem. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus ensinou a orar para Deus livrar-nos da tentação, para Ele nos livrar do mal. Por que Jesus ensinou a orar pedindo para não sermos conduzidos em tentação? Porque na tentação podemos fraquejar,
estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar. Cada pessoa tem um ponto fraco. Existem pessoas cujo ponto fraco é a bebida, para outros o ponto fraco é a fofoca, para outros o ponto fraco é o cigarro, para outros o ponto fraco é a prostituição. Então, cada pessoa tem o seu ponto fraco. Quando somos colocados em tentação, precisamos ter força para resistir e nem sempre conseguimos e às vezes tropeçamos. Então, Jesus ensinou a orar pedindo a Deus: livra-nos da tentação e livra-nos do mal. Que eu não passe diante do ponto fraco que eu tenho, mas que eu seja livrado desse caminho, para que eu não erre, para que eu não tropece, para que eu não falhe, para que eu não erre, para que eu continue sempre fazendo a coisa certa. Essa versão da oração do Pai Nosso não é a oração que é ensinada nas paróquias e nas igrejas. Normalmente, nós aprendemos a versão do Pai Nosso que foi registrada em Mateus, no capítulo 6. Entrando aqui em Mateus, no capítulo 6, nós vemos a partir do versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Acabamos de ver que em Lucas, no capítulo 11, não existe essa frase, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Mas nós aprendemos assim, no dia a dia, nas paróquias e nas igrejas. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós vemos pela leitura de Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que essa é a versão que é ensinada nos cultos, nas missas, nas igrejas em geral. Voltando para Lucas capítulo 11, lemos aqui no versículo 5: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. 6, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. 7, se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. 8. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui, nesses versículos 5 até o 10, Jesus continua falando a respeito da oração. Ele começa ensinando, ele estava orando, um discípulo pediu que Jesus ensinasse como orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e logo na sequência Jesus disse para eles: se você for na casa de um amigo seu para pedir 3 pães para poder servir a um visitante que você recebeu na sua casa à meia-noite, e ele disser que não quer dar o pão porque já está na cama com os filhos dele, se você insistir, batendo na porta, ele vai se levantar e vai te dar os pães, porque ele não vai querer ser incomodado. Da mesma forma, Jesus disse: se vocês baterem na porta orando a Deus, Deus vai atender vocês. Então Jesus incentiva todos a pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está ensinando
o poder da oração. Quando você ora, insistentemente Deus responderá a sua oração. Ele lhe trará a resposta que você está buscando. Nem sempre a resposta será sim. Pode ser que a resposta que ele lhe dará será: não faça isso, mas ele certamente lhe responderá. Versículo 11: E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo 12: Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então aqui, nos versículos 11 a 13, Jesus continua falando da bondade do Pai, falando que ele certamente atende todos os nossos pedidos, quando nós fazemos pedidos que são conforme a vontade dele. Veja que aqui, nos versículos 11, 12 e 13, o Senhor Jesus disse: qual é o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, o filho aqui está pedindo pão, está pedindo algo que é bom. Então, se você pedir pão, pedir algo que é bom, Deus não vai dar algo ruim, ele não vai dar uma pedra. Ou se pedir um peixe, peixe também é um bom alimento, então Deus não vai dar uma serpente. Versículo 12, se pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Veja que o ovo é um alimento completo. E no versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é a promessa que Jesus deu para todos aqueles que buscarem a Ele. Ele disse: vocês vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser o amigo de vocês, o consolador de vocês, aquele que vai ensinar todas as coisas que vocês precisam saber a respeito de Deus, para que possam segui-lo. Tudo isso está escrito em João, capítulo 14. Entrando aqui em João, capítulo 14, vamos ler os versículos 13 ao 17. Veja aqui o que nos diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus aqui estava conversando com os discípulos, e ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus aqui estava falando que, pelo poder da oração, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, ele fará para que o Deus seja glorificado. Se pedirmos alguma coisa no nome dele, ele realizará. Mas se nós o amarmos, nós vamos guardar os mandamentos dele. Isso quer dizer, se nós amamos a Jesus, os nossos pedidos vão ser pedidos que honram a Jesus. Existem pessoas que dizem: eu pedi tanto uma coisa e ele não me deu. Se ele não deu, é porque aquele pedido não era um bom pedido. Porque se o pedido for de coisas boas, como nós lemos ali, de pão, de peixe e de ovo, que são coisas que são boas, que trazem uma boa alimentação, ele atenderá. Veja que ele fala: se vocês pedirem o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo. Entrando agora em 1 João, capítulo 5, sabemos que João escreveu, além dele ter escrito o Evangelho de João, ele escreveu 3 cartas. Então aqui nós estamos na primeira carta de João. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14,
nós lemos: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." Então a confiança que nós temos é que Jesus responderá às nossas orações se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele. Se pedirmos alguma coisa que seja boa, então ele nos ouve. Versículo 15: "E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Vamos entrar agora em Tiago, capítulo 4, para encerrar essa questão sobre os pedidos que fazemos a Jesus. Veja que Tiago, esse que era irmão de Jesus, escreveu a carta de Tiago para a igreja, e no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." Versículo 4: "Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." Versículo 5: "Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes." 6: "Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes." Nesses versículos que nós lemos, Tiago está dizendo que muitas pessoas pedem, mas elas pedem mal, para gastarem em prazeres mundanos, porque eles querem ser amigos do mundo. Mas o Espírito Santo habita em nós, e ele tem ciúme de nós, porque ele quer que nós sejamos totalmente de Deus. E ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, quer dizer, aquele que é arrogante e que não aceita a vontade de Deus, que pensa que Deus é seu escravo e tem que atender todos os seus pedidos, não receberá a resposta de Deus, porque Deus resiste a quem é soberbo, mas ele dá a graça para aqueles que são humildes. E se nós lermos os versículos 1 e 2 aqui de Tiago 4, ele fala: "Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam?" Ele fala: as pessoas ficam em contendas, em conflitos, muitas vezes, porque elas querem ser melhores umas do que as outras. Então as pessoas ficam disputando sobre quem tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. E algumas vezes elas querem, eu quero aquele carro, aquela casa, aquela roupa, porque eu também quero ter aquelas coisas que são do outro. O versículo 2 fala sobre isso: "Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis." Então no versículo 2 fala: tem aqueles que não pedem aquilo que estão buscando. Agora tem outros que entram no versículo 3: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." Deus, ele não vai responder orações que têm o propósito de fazer pedidos para ostentação e exibição em relação a outras pessoas. Tem pessoas que compram coisas para mostrar aquilo que não tem para pessoas com quem nem deveriam se preocupar. E aqui em Tiago 4, ele fala que esses tipos de pedidos não são atendidos. Retomando agora Lucas capítulo 11, entendemos por que Jesus ensinou sobre essa questão. Peçam a Deus, mas peçam coisas boas. Aqui, no contexto de Lucas 11, versículos 11 a 13, o filho pede pão, pede peixe e pede ovo. E Jesus responde: quem, se pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Ele não vai fazer isso, ele vai responder. Se pedir um peixe, ele não vai responder como a serpente, ele vai atender. E se pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião, mas ele vai responder e vai atender. E se pedir o Espírito Santo, com certeza ele dará o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a promessa de Jesus. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. 15. Mas alguns deles diziam:
ele expulsa os demônios por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui nesses versículos, Jesus nos mostra que ele, do versículo 1 até o versículo 13, nós vemos 3 sequências que falam sobre oração. Do versículo 1 até o versículo 4, Jesus ensina a importância de orar o Pai Nosso. Do versículo 5 até o versículo 9, até o versículo 10, nós vemos que Jesus nos mostra a importância da insistência na oração. E do versículo 11 até o versículo 13, nós vemos que Jesus fala que Deus, Pai, certamente responde todas as nossas orações quando essas orações são de pedidos bons. Na sequência, então nós vemos aqui 3 sequências sobre oração. Na sequência, Jesus aparece expulsando o demônio de um menino que era mudo. Então, esse menino era mudo não porque ele tinha alguma deficiência física, mas porque o demônio estava nele e impedia que ele falasse. Quando nós lemos esses versículos, isso nos traz uma revelação. Quando nós oramos, nós temos graça e comunhão com Deus. E essa comunhão que nós temos com Deus, por causa da oração, que permite que recebamos autoridade para expulsar os demônios. Como Jesus disse no versículo 13, se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quem pedir o Espírito Santo para o Pai, o receberá. Ele dará o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos expulsar demônios. Então Jesus, aqui seguindo a sequência do Lucas 11, temos a informação de que, se orarmos, teremos poder para expulsar os demônios. Se orarmos e expulsarmos os demônios em nome de Jesus, não ficaremos ilesos de receber críticas e pessoas que vão dizer que aquilo que nós estamos fazendo não é certo. As pessoas dizendo que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, que é o chefe dos demônios, nos revela que muitas vezes nós estamos fazendo boas obras, distribuindo roupas, cestas básicas, ajudando pessoas em depressão e ansiedade, atendendo crianças que são autistas, pessoas com síndrome de Down, atendendo projetos em bairros e vilas onde existe a distribuição de muitas drogas, de vícios em bebidas e cigarros, e mesmo assim haverá pessoas dizendo: esses aí são pessoas que pedem ofertas e dízimos para roubar as outras pessoas. Ficam pagando de santos, mas são todos uns enganadores, trapaceiros e mentirosos. Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus e mesmo fazendo a obra de Deus são criticadas? Jesus estava expulsando o demônio, mas mesmo assim ele estava recebendo críticas. Estavam dizendo: ele só expulsa os demônios porque ele anda com Beelzebu, que é o chefe dos demônios. Então Jesus vem e se
e se defende. Ele mostra para eles como eles estavam sendo tolos nas suas acusações. Ele está dizendo: se o diabo anda com o reino dividido, então como que o reino dele vai adiante? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, então os filhos de vocês expulsam demônios em nome de quem? Jesus estava fazendo eles refletirem. Ele estava dizendo: se eu, que sou o próprio Filho de Deus, expulso os demônios, os filhos de vocês expulsam os demônios em nome de quem? A resposta é que os filhos deles expulsavam os demônios em nome de Deus também. Então ele estava dizendo assim: os filhos de vocês expulsam os demônios em meu nome e em nome de Deus. Então os próprios filhos de vocês vão ser os juízes de vocês. Os próprios filhos de vocês vão apontar o dedo e vão dizer: vocês acusaram Jesus, vocês acusaram o Filho de Deus, mas era no nome dele que nós expulsávamos os demônios, então vocês são mentirosos. Então ele vem e fala: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo: se eu venho e estou expulsando os demônios em nome de Deus, então vocês podem ter a certeza de que realmente o reino de Deus agora está aqui na terra. E Jesus prossegue dizendo, contando uma história. Quando um valente, uma pessoa que está guardando a sua casa, está armado, tudo está em segurança. Mas se vier alguém que é mais forte, que é mais valente, vai vencer esse primeiro valente, vai arrancar a sua armadura e vai pegar todos os seus despojos. Essa fala de Jesus, Jesus estava dizendo o quanto é importante nós andarmos com as armaduras de Deus. Quais são as armaduras de Deus? São a oração, o jejum, a leitura da palavra e a santificação. São essas 4 coisas. Você precisa ter a oração, o jejum, a leitura da palavra e a santificação. A santificação significa que você anda de maneira correta, que você ora, jejua, aquilo que você lê na Bíblia que é verdade, você cumpre. Quando você cumpre, pratica, você está se santificando. Isso corresponde à armadura de Deus. E também você deve ter a fé em Jesus. A fé de que Jesus está com você. Quando você tem esses elementos, a sua casa está protegida. Ela está em segurança. Mas se você fraqueja em uma dessas ferramentas, deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ler a palavra, deixa de se santificar, fica com dúvida a respeito de que Deus está com você, ao invés de exercitar a fé, então vem outro valente, outro que fica mais forte, que é o próprio Satanás, o inimigo. E ele vem e vence aquele que está fraco espiritualmente, arranca toda a sua armadura, ou seja, arranca a sua fé, a sua oração, o seu conhecimento da palavra, tudo é arrancado em que ele confiava e toma os seus despojos. E Jesus fala: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus estava dizendo: quem não está comigo acaba espalhando. Em outras palavras, nós sabemos que espalhar leva a aquilo que está sendo espalhado por várias direções, todas diferentes, sem nenhum propósito. Então a pessoa vai ficar perdida. Versículo 24. Jesus começa a explicar o que acontece quando um espírito imundo sai de uma casa. Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. 25. E chegando, acha varrida e adornada. 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro.
Aqui Jesus explica que se alguém tinha um espírito imundo e esse homem recebeu a libertação desse espírito imundo e ele vem para Jesus, mas ele não se firma em Jesus, então o coração dele está pronto e aberto para receber outros demônios. Jesus ensina que quando um demônio sai de alguém, ele não vai embora e nunca mais volta. Ele vai embora, mas ele volta onde ele estava, para ver se ele tem mais uma vez a chance de entrar e continuar a destruir a vida daquela pessoa. E se ele encontra a casa varrida e adornada, em outras palavras, sem Deus, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, para a santificação, para a prática da palavra e a fé em Deus, então ele acha o lugar apropriado para ele retornar. Só que agora, para garantir que aquela pessoa vai ficar presa com ele, ele traz mais 7 espíritos. Então ficam 8 espíritos. É ele mais 7. E ele fica morando ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por isso, quando você conhece alguém que bebia, fumava ou fazia alguma coisa errada e veio para a igreja e aceitou a Jesus e viveu um tempo ali, quando ela cai novamente, ela fica pior do que ela era antes. A explicação está aqui, porque quando ele sai da igreja e volta para a prática do pecado, o diabo volta com mais 7 espíritos piores. Então, aquela pessoa, depois que já passou pela igreja, fica muito pior. As pessoas que sempre foram cristãs, que nasceram na igreja e que sempre fizeram a coisa certa e de repente saem da igreja, tendem a ter uma vida bastante destruída e arruinada quando saem da igreja, porque elas ficam submissas à influência de demônios. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Versículo 28. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja que a mulher quis trazer um elogio para Jesus. Jesus não recebeu o elogio dela. E isso nos traz um ensinamento. Quando nós estamos pregando a palavra e alguém vem, tanto para elogiar quanto para criticar, nem o elogio e nem a crítica podem exercer influência sobre nós. Nós devemos pregar sabendo que estamos cumprindo uma missão que vem de Deus. Se você se preocupa com as críticas, você vai ficar triste e vai querer deixar de pregar. Se você se prender aos elogios, você corre o risco de ficar muito arrogante e começar a errar, porque Deus abomina a arrogância e o orgulho. Então, se você fica arrogante, o Espírito Santo se afasta de quem é orgulhoso e arrogante, e a queda vem na sequência. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: A soberba precede a ruína, e a altivez ou o espírito altivo antecede a queda. Portanto, não devemos ser influenciados nem pelos elogios, porque corremos o risco da arrogância, do orgulho e de tropeçarmos nisso, nem das críticas, porque corremos o risco de ficarmos desanimados e parar de levar avante a mensagem de Deus. Jesus não aceitou aquele elogio. Quando a mulher disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que você mamou, Jesus disse: Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e guardam. Jesus disse: aqueles que escutam a palavra e cumprem a palavra, porque esses recebem a salvação, recebem o reino de Deus. Versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus aqui
estava respondendo às pessoas que ficavam à sua volta dizendo: opera um milagre aí, faz alguma coisa aí. Ele tinha acabado de expulsar o demônio de um mudo, mas eles diziam: faz mais um sinal. Por mais que Jesus fizesse muitos e muitos sinais, as pessoas ainda continuavam a não acreditar que ele era o Salvador. Quando as pessoas não valorizam aquilo que você faz, você pode fazer, e mesmo assim a pessoa não vai valorizar. Então Jesus, ele disse para eles: não vai ser dado mais nenhum outro sinal a não ser do profeta Jonas. Nós sabemos que o profeta Jonas foi chamado para pregar a palavra de arrependimento para a cidade de Nínive. E para chegar até a cidade de Nínive, ele ficou durante 3 dias na barriga de um peixe. Ele ficou debaixo da terra, na profundeza dos mares. E depois ele foi vomitado pela baleia e ele foi até a cidade de Nínive e pregou a palavra do arrependimento. O povo de Nínive recebeu a palavra e foi salvo, porque ouviu a pregação de Jonas. Então Jesus estava dizendo para eles: vocês querem sinais, mas como vocês são uma geração maligna, vocês já receberam o sinal do profeta Jonas. O sinal será que Jesus morreria, ficaria por 3 dias e ressuscitaria no terceiro dia. E a palavra estaria pregada. Então Jesus estava dizendo: só vai ser dado esse sinal para vocês, que o Filho do Homem, Jesus, vai morrer e ressuscitará no terceiro dia. Versículo 30. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Então Jesus estava dizendo: o sinal será o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus estava falando a respeito dele próprio. Ele se chamava o Filho do Homem porque ele assumiu a forma encarnada. Ele era o Deus encarnado. Então ele falou: o Filho do Homem também, com a sua pregação de arrependimento para a salvação de pecados, é o sinal de que o reino de Deus é chegado na terra. Versículo 31. A rainha do sul, ele estava falando aqui a respeito da rainha de Sabá, que foi visitar o rei Salomão e viu a glória de Salomão e honrou Salomão. Jesus está falando dela. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus estava dizendo: a rainha do sul no passado foi ouvir Salomão, que é meu filho. E vocês estão falando diretamente comigo, e vocês não respeitam, não atentam para isso. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Versículo 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Então aqui Jesus começa a falar a respeito da luz que deve ser colocada no velador, ou seja, no lugar alto, para que a luz ilumine a todos. Você não esconde a luz debaixo da mesa, mas você coloca a luz no lugar alto. Jesus estava dizendo que as obras que ele estava operando e chamavam a atenção das pessoas para ele, estavam sendo feitas para que as pessoas entendessem que o reino de Deus estava ali. Só que no versículo 34, Jesus fala a respeito do que passa no coração das pessoas. Fala que a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho é simples, tem uma outra versão que fala assim: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom.
mas se o seu olho for mau, também o seu corpo todo será mau. Aí o versículo 35, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. 36, se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então Jesus estava falando assim, que a luz que nós temos nos nossos olhos deve ser totalmente luz, porque se nós tivermos naquilo que nós vemos alguma treva, o nosso corpo ficará em trevas. E é isso que acontece quando uma pessoa tem olhos maus. Ela olha para as boas obras que são praticadas pelas pessoas da igreja, dizendo: eles só estão fazendo isso porque querem chamar a atenção. Eles só estão fazendo isso porque querem arrecadar. Eles só estão fazendo isso porque querem ter algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro. Quando os olhos da pessoa são maus, todo o corpo, tudo que ela fala, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela enxerga são coisas ruins, porque ela enxerga a partir das lentes que ela tem nos seus olhos. Se as lentes que a pessoa carrega são sujas, ela vai ver sujeira em tudo. Por isso, Jesus fala que nós precisamos limpar os nossos olhos e ter olhos com luz. No versículo 37, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. 38, mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. 39, e o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. 40, loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? 41. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. 44. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós? 46. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. 47. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. 48. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. 53. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. 54. Armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Nesses últimos versículos, aqui do 37 até o 54, nós vemos que são versículos em que Jesus está na casa de um fariseu. Os fariseus eram religiosos e eles, vendo Jesus operando as maravilhas que ele estava operando e que ele ensinava as escrituras que correspondem à Torá, ao Antigo Testamento e aos profetas, começaram a fazer perguntas para Jesus
porque eles queriam que ele falasse alguma coisa errada para que eles tivessem do que acusar Jesus. Eles não estavam conversando com Jesus porque amavam a Jesus. Eles estavam ali. Haviam três categorias de pessoas: os fariseus, que eram os religiosos, os escribas, que eram aqueles que cuidavam da escrita do Antigo Testamento, e os doutores da lei, que eram aqueles que explicavam as escrituras. Todos esses grupos de pessoas não estavam gostando de ver Jesus operando sinais. Nem todos eles. Alguns se arrependeram. Nós vemos em João, no capítulo 3, que um fariseu chamado Nicodemos foi conversar Jesus de noite, e chamou Jesus de mestre, porque ele reconheceu Jesus como mestre. Mas muitos fariseus, muitos escribas e muitos doutores da lei não reconheciam Jesus. Consideravam ele como um sujeito comum e qualquer que estava por ali. Mas os milagres que Jesus operava revelavam de maneira muito clara que ele era o Filho de Deus, que havia algo que eles jamais poderiam fazer. Então eles ficavam tentando Jesus. E Jesus vem e fala quem eles eram, dizendo que eles queriam limpar a parte externa do copo, mas não queriam limpar a parte interior. Veja que Jesus sentou-se à mesa e não se lavou, e o fariseu disse: "Você não se lava?" E Jesus veio e trouxe todo esse discurso falando a respeito da necessidade de se lavar por completo. Jesus falou aqui que eles davam esmola do que eles tinham. Ou melhor, versículo 41 na tela: "Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo." Jesus estava dizendo: ajudem os necessitados. Aí veja que o 42 ele fala: Jesus, vocês dizimam, vocês pegam a hortelã, a arruda, a hortaliça e devolvem o dízimo nos mínimos detalhes. Só que vocês desprezam o mais importante, que é o juízo e o amor de Deus, que é andar na verdade e amar o próximo, que é muito mais importante do que devolver o dízimo dos mínimos detalhes. Então ele fala aqui que eles amavam os primeiros assentos, amavam ser reconhecidos, amavam que as pessoas chamassem eles pelos nomes deles, que eles fossem saudados nas praças. E Jesus fala: vocês são hipócritas, vocês gostam de ir até a sepultura dos profetas, mas vocês nunca respeitaram os profetas. Os pais de vocês mataram os profetas. E aí veio um doutor da lei aqui no versículo 45 e fala assim: quando o Senhor está falando essas afrontas aí, nós estamos incluídos? E aí Jesus vem e fala: sim, vocês também estão incluídos, porque vocês carregam os homens de cargas difíceis. Aqui, Jesus está falando daqueles que pegam a Bíblia e interpretam a Bíblia de uma maneira bem rígida e colocam cargas terríveis para que os outros carreguem, mas eles não queriam obedecer. Eles mesmos não cumpriam as regras que eles estabeleciam. Existem muitas igrejas que muitas vezes exigem regras de religiosidade que não estão escritas na Bíblia e nem mesmo eles querem carregar os ensinamentos que eles apresentam. Então Jesus ele termina dizendo que Deus enviou profetas e apóstolos para ensinarem a verdade, mas tanto os fariseus, quanto os doutores da lei, quanto os escribas, foram eles que mataram os profetas e os apóstolos que foram enviados por Deus para pregar a verdade. E isso nos traz uma aplicação prática. Saber que muitas vezes teremos e veremos igrejas onde haverá doutores da lei querendo exigir coisas que a Bíblia não exige, querendo criar doutrinas e regras que são muito difíceis e que não estão previstas na Bíblia. E que daí vem a importância de estudarmos a Bíblia. Porque quando estudamos a Bíblia, não é
porque alguém ostenta um título de doutor em teologia ou doutor em alguma coisa, que ele realmente tem a última palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Daí a importância de meditar nela para saber se aquilo que nos é pregado e aquilo que nos é ensinado realmente corresponde à palavra de Deus. Antes de você apenas seguir em uma palavra, medite na própria palavra, estude para que você tenha instrução e conhecimento, para que você saiba o que realmente Deus quer de você. E nós lemos nesse mesmo capítulo de Lucas 11, que se você pedir a Deus o Espírito Santo, Ele dará a você. Então, essa é a meditação de Lucas 11. Lucas 11 nos fala sobre o poder da oração. Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a insistir em oração, como quando você pede pães a um amigo de madrugada. Jesus ensinou a pedir insistentemente, porque você certamente receberá, e a pedir algo bom. Se você pede algo bom segundo a vontade de Deus, com certeza Ele te responderá. Com o poder da oração, nós podemos expulsar demônios, como Jesus expulsou o demônio daquele mudo. Mas, fazendo boas obras, não espere que você será aplaudido ou que você será bem-vindo em todos os lugares. Você poderá ser criticado e até mesmo maltratado por pessoas da própria fé, da própria igreja, por verem que Jesus está se manifestando na sua vida. Jesus foi perseguido e teve como seus opositores os próprios religiosos da época. E dentro das igrejas existem pessoas que são religiosas, que estão mais comprometidas em cuidar da vida dos outros do que cuidarem da sua própria vida e fazerem e praticarem as boas obras. Então continue orando, porque você receberá o poder de Deus para fazer coisas incríveis em nome dele, mas não se prenda a elogios e nem a críticas. Como Jesus, quando foi elogiado, não aceitou ao elogio. Ele disse: bem-aventurados são os que cumprem a palavra. Bem-aventurados são os que cumprem a palavra. Cumpra a palavra e ande sempre com Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em santificação, que é o cumprimento, cumprir a palavra, e em fé, sempre em Jesus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém.